1914 foi o ano em que o mundo experimentou o maior conflito bélico de toda a história. Essa guerra mudaria completamente o cenário mundial. Apesar de ter começado na Europa, logo se espalhou e atingiu outros países que acabou entrando na guerra mesmo sem querer, como foi o caso dos Estados Unidos. Na época ela ficou conhecida como a Grande Guerra. E a pedido de um dos nossos seguidores que nos mandou esse comentário, relatos da Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós trouxemos este vídeo bem especial para vocês. Então, se você também tem comentários de vídeo para a gente trazer, deixa aqui nos comentários que certamente a gente também vai lhe atender. E vamos embora. A Primeira Guerra começou oficialmente em 1914, após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinando. Ele era herdeiro do trono austro-húngaro e foi assassinado por um nacionalista sérvio. Porém, antes deste acontecimento, a Europa já vivia alguns momentos de tensão, provenientes de diversos fatores, como a disputa imperialista das colônias na África e Ásia, a corrida armamentista, pois a cada momento que a tensão aumentava, os países buscavam cada vez mais se armar para uma possível guerra. E também outro fator foi o nacionalismo, como o revanchismo francês e o pan-eslavismo. Mas a bomba só explodiu mesmo após o assassinato do arquiduque Franz Ferdinando. E como eu já tinha falado, a Europa já estava vivenciando uma tensão muito forte. Isso levou alguns países a formarem acordos militares, como a Tríplice Entente, formada por Rússia, Grã-Bretanha e França, e a Tríplice Aliança, com a Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano e Itália. Esses acordos tinham a finalidade de uma nação defender a outra em caso de ataque. Quando a guerra começa em 1914, a Itália acaba mudando de lado. Os Estados Unidos entram na guerra pela Tríplice Entente após uma embarcação britânica ser atacada pelos alemães e matar centenas de americanos que estavam nessa embarcação. Além dos Estados Unidos, a Grécia, Canadá, Japão e o Brasil entraram na guerra pela Tríplice Entente. Já do outro lado, a Bulgária entrou na guerra para ajudar os países da Tríplice Aliança. A guerra ela teve duas fases. A primeira foi conhecida como a Guerra dos Movimentos, quando a Alemanha tentou invadir a França pelo território belga. E o objetivo principal desse plano era os alemães tomar conta de Paris, capital da França. Porém, o plano não foi bem sucedido. Então, deu-se início, alguns meses depois, a segunda parte, que foi chamada Guerra das Trincheiras. O odor fetido nos penetra a garganta adentro ao chegarmos na nossa nova trincheira. À direita dos epages chove torrencialmente e nos protegemos com o que tem de lonas e tendas de campanha afiançadas nos muros das trincheiras. Ao amanhecer do dia seguinte, constatamos estarrecidos que nossas trincheiras estavam feitas sobre um montão de cadáveres e que as lonas que nossos predecessores haviam colocados estavam para ocultar da vista os corpos e restos humanos que ali haviam. A Guerra das Trincheiras se deu da seguinte forma: os soldados eles cavavam corredores subterrâneos onde abrigavam-se e separava um exército do outro. Para tu ter noção, em alguns casos a distância de uma para outra trincheira era mínima. Era quando os soldados eles colocavam arames farpados e sacos de areia e tudo que fosse possível colocar para impedir o avanço do exército inimigo. Esse espaço entre uma trincheira e outra era chamado terra de ninguém. E as trincheiras não podiam ser feitas em linhas retas,
pois elas tinham o objetivo de dificultar o inimigo para que eles não pudessem se alcançar. A gente trouxe aqui para vocês alguns relatos, como o nosso inscrito pediu, relatos de alguns soldados que viveram esse período de guerra. E um relato que nos chama a atenção é esse aqui. A vida nas trincheiras era horrível. Quando chovia, o que era comum na região, os túneis inundavam e os soldados tinham que lutar, comer e dormir por semanas com uniformes encharcados. Havia lama por todos os lados. Às vezes, atingiam até o peito dos homens. Eles não podiam manter-se aquecidos, as doenças se espalhavam, matando milhares de pessoas diariamente. Para completar, os vivos sofriam com piolhos, enquanto os ratos se alimentavam dos cadáveres. Como era quase impossível passar pela terra de ninguém e chegar do outro lado nas trincheiras inimigas, em 1916 o Reino Unido cria o primeiro tanque de guerra da história, que foi chamado de Mark I. Ele atravessava a terra de ninguém e chegava até as trincheiras alemãs. Para os alemães era algo incrível, pois as suas rodas eram de esteiras e era uma blindagem muito forte e era impossível se defender. E em 3 de março de 1918, a Rússia ela oficializa sua saída da guerra após várias derrotas e uma crise econômica muito forte no país. E é quando tem uma revolução na Rússia e o socialismo é implantado no país. A gente trouxe aqui outros relatos. Podíamos, por exemplo, estar jogando cartas e nosso parceiro morrer de repente num bombardeamento. Acabou, morreu. Já não dávamos uma importância extraordinária à perda de alguém. Era uma vida impossível. Tínhamos piolhos e não nos lavávamos. E no inverno a trincheira é um amontoado de lamas. Esse soldado britânico que deu uma ajuda a um soldado alemão. É muito interessante esse relato. Ao ouvir alguns gemidos quando eu ia para as trincheiras, olhei para um abrigo ou um buraco cavado ao lado e achei nele um jovem alemão. Ele não podia se mover porque suas pernas estavam quebradas. Implorou-me que lhe desse água. Eu corri atrás de alguma coisa e encontrei um pouco de café, que logo lhe dei para beber. Ele dizia todo o tempo: "Obrigado, camarada. Obrigado, obrigado." Por mais que odeie os Boches, quando você está combatendo, a primeira reação que ocorre ao vê-los caídos por terra e feridos é sentir pena. Nossos homens são muito bons para com os alemães feridos. Na verdade, gentileza e compaixão com os feridos foram talvez as únicas coisas decentes que vi na guerra. Após a Tríplice Aliança enfraquecer e com a rendição dos países, deixando apenas a Alemanha, em junho de 1919, a Alemanha também se rende e assina o Tratado de Versalhes, que impunha grandes retaliações ao país, como a perda de suas colônias ultramarinas, pagou uma multa muito alta, ocasionando assim também uma crise muito grande na Alemanha, além de ter suas tropas limitadas apenas a 100 mil soldados de infantaria. Segundo alguns pesquisadores, o Tratado de Versalhes pode ter sido o pontapé inicial para o nazismo na Alemanha. E outra coisa também, que após o fim da guerra e o enfraquecimento dos impérios, e principalmente o Tratado de Versalhes, fez com que a Alemanha, a Áustria, o húngaro e o otomano, eles houvessem uma configuração no mapa e através desses reinos a Europa surgisse em outros países, como a Polônia, Finlândia, Iugoslávia, que depois deixou de existir, e alguns outros países aí da época e que até hoje sobrevivem nesses territórios. Eram mais de 800 homens, só cerca de 100 regressaram. Disseram-nos que iam cortar as comunicações dos alemães e que ficaria muitos poucos alemães depois dos bombardeamentos, mas o que fizeram foi proteger-se nas trincheiras. Quando os bombardeamentos acabou, saíram, montaram as metralhadoras e dizimaram os nossos.
Apesar da guerra ter acabado em 1918 ou em 1919, por melhor assim dizer, algumas pendências não foram resolvidas, levando assim a uma outra guerra alguns anos depois, ou para ser mais exato, 21 anos após, depois em 1939, que seria o tema, ou que é o tema do nosso próximo vídeo, porque o nosso inscrito pediu relatos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então eu espero que você tenha gostado desses relatos que nós trouxemos aqui, desse breve resumo da Primeira Guerra Mundial, que pode ajudar você aí. É um vídeo meio que informativo, um vídeo meio de história. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.